o advogado tributarista especialista em agronegócio, Eduardo Berbigier, está com a gente aqui, já esteve uma outra vez, numa outra oportunidade. Berbigier, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela presença, pela parceria e pela sua chegada ao nosso Terra Viva. Tavinho, eu que agradeço pela oportunidade, é uma grande satisfação poder estar aqui toda sexta, dividindo com você e com os telespectadores do Dia a Dia Rural as informações sobre os tributos, sobre a conjuntura jurídica, política, na verdade, também, né, que permeia as questões tributárias numa época tão importante, né? Nós estamos em uma fase aguda aí da reforma tributária, com essa discussão sobre a aprovação ou não da reforma no Senado até o final do ano, essa pressão violentíssima do governo federal, o Senado decidindo se cede ou não à pressão do governo, e uma fase que vai determinar a vida da população em geral do Brasil por vários anos, né? Afinal de contas, vai ser uma mudança muito grande na estrutura tributária do Brasil, que vai impactar muito no agronegócio e, por que não, na vida do consumidor final, né? Porque, afinal de contas, o que diz respeito ao agro, que produz alimentos e que leva comida para a mesa do brasileiro, para a gôndola do supermercado, para o consumidor final, impacta na vida de todo mundo no Brasil, né? E aproveitando, eu ia tocar nesse assunto com você, mas depois a gente faz uma passada geral de como é que vai funcionar o nosso segmento aqui todas as sextas-feiras. Mas já que você tocou em reforma tributária e na sua outra oportunidade, a gente falou bastante disso, o que você acha que vai dar? Qual é o caminho? Porque você falou, vai mexer com a vida do brasileiro aí daqui para frente. E outra, ela não é implantada da noite para o dia, vai demorar um tempo, vai ter um período de adaptação. E especificamente para o agronegócio, nós podemos ter aí a incidência de alguns tributos ou aumento de alguns tributos que já existem por conta de decisões que serão tomadas. Porque está todo mundo de olho nesse monte de dinheiro que tem o agronegócio. É um monte de dinheiro mesmo. Vem trabalhar no agronegócio, vem de sol a sol, de 1º de janeiro a 1º de janeiro, com chuva, sem chuva ou não, para ver o monte de dinheiro que tem. Tem um monte de trabalho, né, BBG? Exatamente. Infelizmente, tem um desconhecimento muito grande, né, sobre o dia a dia do agronegócio, sobre as dificuldades, né, do trabalho no campo. E o que acontece? A reforma ela vai ser, na primeira análise, muito ruim para o agronegócio. Que nós Por quê? vimos, Por quê? Porque hoje o agronegócio ele tem uma tributação média de 4%, um pouco menos, um pouquinho mais. E, pelo que nós vimos, isso deu debate nesses últimos dias, nós vamos ter um IVA. O que é o IVA? O IVA são esses dois tributos que vão substituir 5 tributos estaduais e federais, né? IBS, CBS e mais o tributo seletivo, que seria o imposto do pecado, né, sobre os bens nocivos. Nós vamos ter um tributo em torno de 26,5% até agora, mas que o governo já quer 28%. Vai ser o mais alto do mundo, o mais alto hoje é da Hungria, que é 27%. Então já é uma alíquota absurda. O agronegócio vai ter uma redução de 60%. Então nós estamos falando aí em torno de 11%. Hoje o agronegócio paga em média 4%. Então nós vamos ter uma elevação aí de mais de 2 vezes, quase 3 vezes a alíquota média do agro. Então vai ser um impacto muito grande, vai ser um cenário nefasto para o agronegócio. Onde que isso se reflete? Na mesa do brasileiro, porque o agro produz alimentos. Perda de competitividade para o agronegócio, possibilidade de desabastecimento. Por quê? A exportação ela tem privilégio, ela tem imunidade constitucional. Então, pode ser que seja mais vantagem para o produtor rural exportar, porque ele vai ter uma situação tributária mais privilegiada. Pode ser que falte mais produtos no mercado interno, gerando uma elevação ainda maior de preços para o consumidor final. É porque o mercado se acerta. Eu estava com o Silmar conversando ainda hoje sobre essa questão do preço da carne. A arroba do boi, por exemplo, teve muito baixa há um bom tempo já, há mais de anos já, quase 2. Pecuarista sofrendo, iniciou aí um abate de fêmeas, hoje não tem produto, a exportação continua em alta, o produto que tem no mercado interno para o consumidor, carne bovina, subiu bem de preço, subiu em média aí 30% aí nas últimas semanas, no mínimo. Alguns cortes até mais. E aí o que você falou é uma verdade, de repente o produtor acaba privilegiando produtos que o mercado externo procura e não produzindo para o mercado interno. E aí, se o produtor quiser o produto, ele vai estar no mercado interno a preço de ouro. É uma situação que eu não entendo muitas vezes.
converso em vários fóruns de discussão, às vezes a população contra o produtor rural, digamos assim, muitas vezes estimulada por debates de algumas tendências políticas. O consumidor final tem que entender o seguinte: o produtor rural produz para a população. Então, nós temos que defender uma alíquota menor, porque o imposto sobre o consumo, que é essa reforma tributária, ele vai impactar no preço do produto final. Um dos princípios que norteia a alíquota do imposto sobre o consumo é a essencialidade. Então, quanto mais básico o produto, menor deveria ser a alíquota tributária. Então, o país todo, a população toda, deveria se unir em torno do agronegócio para que tivéssemos uma alíquota menor, e não essa discussão toda, o agro tem que pagar mais, como tu disseste no início, a montanha de dinheiro que tem o agronegócio. Ninguém vê a dificuldade de financiamento que o agro tem, a dificuldade logística, porque o agronegócio enfrenta dificuldade tributária, logística, financiamento. Você sabe que um dia várias pessoas numa roda de conversa colocaram, mas vocês do agro, inclusive, têm aí uma série de isenções para pesticidas, né, que fazem mal, que não sei o quê, poluem, fazem mal à saúde. Peraí, pô. Aí você está brincando? Tem isenção que é para combater doenças e pragas e doenças, porque senão não tem produção na lavoura. Me faz lembrar a ministra do Meio Ambiente, que ontem, ou antes de ontem, soltou uma frase lá que prefere ver as figuras vivas e o agro morto, a produção do agro morto. Desculpe o termo forte, mas é uma ignorância. E uma outra coisa que nós precisamos, e até um dos objetivos, né, dessa nossa parceria, levar o esclarecimento sobre muitas questões tributárias e muitas coisas do dia a dia. Fala-se muito em isenções e privilégios para o grande produtor rural. Eu acabei de citar um exemplo. Não é assim. Muitas isenções existem por quê? Por que o agro tem muitos créditos presumidos, por exemplo, para a cadeia produtiva? Para facilitar compras de pequenos produtores e de cooperativas, por exemplo. Se o grande produtor não tiver um crédito presumido, ele não compra do pequeno produtor, porque não vale a pena. Não existe viabilidade em comprar de cooperativas ou pequeno produtor rural. É uma discussão agora, por exemplo, na reforma tributária. Os produtores pequenos de até 3.600.000 vão precisar virar pessoas jurídicas. Por quê? Porque eles vão ter um crédito presumido que eles conseguem levar para quem comprar deles um benefício tributário. Então, esse benefício não é para o grande produtor, é para que ele viabilize a compra do pequeno produtor rural. Ô, BBG, e se tornar uma pessoa jurídica, quando você sempre foi uma pessoa física, um pequeno produtor, não é tão simples assim, né? Você vai passar a ter N responsabilidades a mais. Acaba se tornando na verdade, o produtor rural, mesmo os pequenos, os familiares, eles acabam sendo uma empresa, né? Então, é uma formalidade... Mas vai ter que gerenciar e tocar a empresa como empresa. Como empresa. Hoje é uma empresa informal, passará a ser uma empresa dentro da formalidade. Dentro da formalidade. Mas mesmo sendo uma empresa informal, é boa essa estruturação, porque hoje ele já tem características de empresa, mesmo sendo uma empresa informal. Ele já tem compras grandes de diesel, ele já precisa organizar o seu imposto de renda de uma forma diferente. Então, é muito interessante o produtor rural, a pessoa fica se organizar de uma forma diferente. Bom, antes de falar como é que vai ser o nosso quadro, e aproveitando o gancho aí, tem um outro detalhe aí, que é a lei orçamentária para 25, que está também saindo aí e que pega muitos cortes dentro do agronegócio também. Porque com todas digamos assim, espremendo daqui e dali, o governo não está conseguindo fazer caber. É difícil fazer caber o Brasil dentro de Santa Catarina, digamos assim. Essa né? é outra frase notória dessa querem. Semana, que foi da Tebet, há 3 dias atrás, que disse que finalmente chegou a hora da gente tomar uma decisão correta em relação a essas coisas que o Estado não pode gastar mais do que tem. É um pouco óbvio, né? É um pouco óbvio. E que o problema começou com a pandemia. Com a pandemia. Pelo que me consta, desde que Cabral pisou aqui, o abacaxi da conta, Dom João VI levou tudo que... Levou tudo que pôde, né? E, na verdade, é o seguinte, a gente vê um déficit de 649 bilhões nos 2 anos desse governo. É um absurdo. Teve elevação tributária. A gente vê o governo federal gasta 13,5% do PIB em funcionalismo público.
O governo Bolsonaro conseguiu reduzir isso, esse aumentou bastante. Então, quer dizer, o governo que gasta muito com funcionalismo público, o governo brasileiro gasta 1,61% do PIB com o judiciário. É o governo que mais gasta em 37 países. Pra você ter uma ideia, Tavinho, os Estados Unidos gasta 0,14% do PIB, é mais do que 10 vezes mais. A França, que é um país que tem uma tendência a gastar bastante com instituições públicas, gasta 0,25%. Quer dizer, o Brasil gasta 9 vezes mais. Então, vamos ter assunto para conversar fica aqui. difícil fechar a conta, né? Não fecha. Então, claro, vai tirar da onde? Do agro. Esse governo não é identificado com agro, então é mais prejuízo com custeio, com seguro agrícola. Então, são mais desafios para o homem do campo, dificuldade de crédito, tudo isso, aumento tributário, isso que nós vimos. Vamos ter muita coisa para conversar nos próximos dias. Vamos ter. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui só para fechar e dar uma noção rápida para o nosso telespectador. Como é que vai funcionar? Você traz os temas ou as pessoas podem mandar pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram também questões para a gente abordar aqui. Isso vai depois para você, você faz uma triagem na pauta. Como é que vai funcionar? Nós vamos buscar trazer os principais temas atuais, né? Que estão repercutindo de interesse do agro, tributários e também jurídicos. Todas as sugestões são bem-vindas, vão vir até mim para a gente selecionar os principais pontos de interesse dos telespectadores. E nós vamos trazer de maneira coloquial, de maneira simples, claro. Tem coisas que a gente precisa abordar um pouco a parte jurídica, mas sempre da maneira como o telespectador entenda, fugindo do juridiquês, fugindo dos termos mais chatos. Muito bom. E já pedimos desde já que as pessoas interajam conosco, mandem as suas perguntas, os temas de interesse. A gente vai fazer essa triagem e fazer uma pauta toda sexta-feira. Legal. Sua base é Curitiba. Estando em São Paulo, você vai estar ao vivo. Se não, estaremos aqui no nosso telão toda sexta-feira. Muito obrigado pela parceria. E vamos fazer o possível para que seja de muito interesse para os nossos telespectadores. Assunto não vai faltar, né, BBG? Sem dúvida. Obrigado pela parceria, pela chegada ao nosso canal e sucesso aí para o nosso segmento e um bom final de semana para você. Para todos nós, igualmente. Um abraço.